senador do PL do Espírito Santo, Magno Malta. Senador Magno, é uma honra poder conversar mais uma vez com o senhor. Como é que tá Maguinha, senador? Vou já de cara saber como tá minha amiga Maguinha. Tá tudo bem com ela? Maguinha está bem, graças a Deus. Bom dia a você, bom dia à audiência, graças a Deus. Está bem, está na luta e indignada também, né, com a prisão da Débora, como todas as mulheres, mas não tem se furtado a se manifestar publicamente nas redes sociais, mostrar indignação, dar nome aos bois, porque existem aqueles que demonstram indignação, e isso é correto. Se você postar lá um batom por essa indignidade, já está valendo, mas você verbalizar fica mais forte ainda, e é o que ela tem feito diante dessa indignação, desse comportamento completamente vil, perverso do Supremo Tribunal Federal. Assim, de uma forma muito corajosa, ela tem se posicionado, verbalizado, e graças a Deus elas aprenderam que é o que disse o apóstolo Paulo, e que eu as ensinei desde a infância. Para nós, para ela, viver é Cristo, morrer é lucro. Não será essa sanha acusatória perversa do senhor Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que vai acovardá-la, que vai acovardar a mim, nem a Maguinha, nem ninguém da minha família, porque nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Então, assim, ela está na luta, sim, e obrigado por tê-la recebido aí. É uma querida. Senador, ontem vi a indignação do senhor falando sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre a sabatina, né, daqueles que por ali passaram e hoje compõem a primeira turma, onde o presidente foi agora colocado como réu. Nessa semana, depois desse julgamento ali, daquela vergonha que nós assistimos, de tanta mentira, de tanta injustiça, senador, o que a gente viu, por onde eu passei, um brasileiro chorando, mas não era um choro de tristeza, não. Um choro de angústia, de revolta, né, de algo que passa longe do que é bom. Qual é a avaliação do senhor dessa semana e o que a gente pode aprender com ela? O que ela serve, como ela vai servir para nós, para a gente não parar de lutar agora, senador? É uma semana que o céu de Brasília e do Brasil ficou mais toldado do que já estava, né? O céu está toldado, sabe? Há uma nuvem escura sobre o Brasil. O próprio apóstolo Paulo escreve dizendo que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades das trevas. E o que nós estamos lutando é isso. Nós precisamos reforçar em Deus, tirarmos os olhos do cenário. O cenário, ele é tenebroso, arrasador, cada dia muito pior, e ao contemplar aqueles que fizeram jura de respeitar, amar e seguir sem mudar uma vírgula a Constituição. E fizeram isso quando foram sabatinados na Casa Alta, no Senado, quando foram aprovados no plenário, e quando foram tomar posse também. Jura a Constituição. Uma Constituição que não existe mais. E eles, na verdade, a desprezaram. O que ocorre hoje é que nós estamos vivendo acuados num consórcio de perversos, em que, se a gente não confia em Deus, nós somos assaltados por um abatimento, por uma melancolia, por uma tristeza, e a pior sensação que existe, amigo, é a sensação de impotência diante da injustiça, olhando para a injustiça e você com as mãos atadas. O que nós vimos essa semana, essa maldade, essa perversidade do Supremo Tribunal Federal, com essa denúncia do Gunê, uma denúncia assim tão flácida, tão ignorante, sabe? Tão fora dos parâmetros, que parece que ela foi escrita por alguém cheio de maldade, mas que a ele foi dado a capacidade de compilar nada e colar em coisa nenhuma. Eu vi hoje uma pessoa
fazendo uma descrição depois da leitura, fez uma contagem, que só a palavra possível e variantes na denúncia do senhor Gunê, que foi no meu gabinete, e eu o recebi por educação, por ter a informação de que sabia que ele era professor de alguns dos nossos senadores, e bem recomendado, eu recebi. Vou citar novamente, eu disse a ele que não citaria, mas eu recebi por um pedido do senador Marco Rogério, que tinha dele essa visão, e Marco Rogério disse, olha, ele me decepcionou completamente. Ele mentiu. Tudo que ele escreve na denúncia dele, ele mentiu para mim dentro do meu gabinete, a porta fechada. E eu agora preciso contar de um homem que, olhando para mim, não olhava muito para mim, mas disse que era respeitador das leis, da Constituição, e perguntei sobre a situação do ativismo judicial. Ele me disse não ser um ativista, ser contra o ativismo judicial. E eu perguntei, então, sobre a condição de Jair Bolsonaro, porque ele havia votado no TSE para que houvesse Jair Bolsonaro fosse levado à perca do seu mandato. Só que Jair Bolsonaro continua elegível, porque nenhum tribunal, nenhuma corte formou maioria para torná-lo inelegível. E aí me deparo com esse indivíduo que votei contra, mas o recebi. A palavra possível e variante, isso é comportamento de juiz? Comportamento de juiz falando em possível variantes. Supostamente, 207 vezes senador, ele escreveu. a palavra supostamente, né, senador? Supostamente. Amigo, como que você mata alguém, você corta o crédito de alguém, você não deixa mais ele entrar na sua casa por causa de um supostamente. Nenhuma amizade se corta por conta de um supostamente 207 vezes. Ao ler o voto, o senhor Alexandre de Moraes fala impossibilidades, 47 vezes. Falta alguma coisa, 107 vezes. Hipótese, falando em hipótese, hipoteticamente, 25 vezes. 9 delações do Cid. O Fux, num ato de coragem, num lampejo, diz que 9 delações é nenhuma. 9 delações da mesma pessoa é nenhuma. Eles fizeram a pesca predatória no Cid e tentaram encaixar na pesca, ao ponto do Cid gravar o áudio, que eu ouvi você dizendo que não tem jeito, tem que falar o que eles querem. E, para finalizar, o senhor Alexandre de Moraes, esse ditador sanguinário, maldito, ele que é a vítima de tudo isso, ele então resolveu ser o inquiridor do Cid. Ele então foi inquirir o Cid. Ele é que foi ser o delegado. Ele é que foi ser o delegado federal. Ele foi ser o MPF. Ele foi ser o procurador-geral e o ameaçador, não é? O tirano dizendo, ou você fala, ou você entrega, ou você confirma, muda, reafirma, sei lá o quê, essa sua delação, ou você vai perder, vai ser preso novamente, vou prender seu pai, sua esposa e sua filha. Ora, em que estado nós estamos vivendo? Não podemos nem falar em estado policialesco. Nós estamos falando num estado de exceção, do arbítrio violado, de um consórcio, de uma perversidade que não dá para calcular. Agora, qual é o crime de Jair Bolsonaro? Possivelmente variantes 207 vezes, onde tem a prova material e a verdade. Aqui está a prova, essa é a verdade, sem a palavra possível e variante. Onde é que está a prova do crime de Jair Bolsonaro? Falta alguma coisa, 107. Possibilidades, 47. Quando eu pergunto ao senhor Gunê na sabatina de Bolsonaro, dele no Senado, sobre o voto dele para colocar Jair Bolsonaro inelegível,
Ele me responde gaguejando: senador, assim, eu disse onde o senhor encontrou respaldo jurídico. É isso que eu quero saber. Não, senador, a gente imaginou, nós supomos e tal. Vem cá, alguém pode ir para a cadeia pelo supomos, pelo imaginamos? Alguém pode ficar inelegível pelo supomos ou pelo imaginamos? Não, ele não soube fazer nem como Lewandowski, que depois de Randolph lê uma questão de ordem no plenário, na cassação de Dilma, que tinha quase 15 páginas, ou 15 páginas, sei lá. Ele leu aquilo tudo gastando um tempo enorme, uma questão de ordem. Quando ele terminou, Lewandowski, o normal numa questão de ordem, citando um artigo do regimento interno, numa questão de ordem, citando a Constituição, o normal é que o presidente consulte a assessoria, peça um tempo para responder, ainda sendo só um artigo, mas tinha 15 páginas. Ele deferiu no mesmo momento, coisa combinada. Coisa combinada. Então, todos nós já sabíamos que eles colocaram Jair Bolsonaro na UTI como um doente terminal, sendo Jair Bolsonaro um homem sadio, forte na sua moral, nos seus princípios, no trato com a coisa pública, no trato com a Constituição e com muita dignidade. Eles querem arrastá-lo para colocá-lo na UTI, entubá-lo e dizer que ele está prestes a morrer. Porque hoje nós temos a conclusão. A gente deu algumas risadas vendo a denúncia do Gunê, de cabeça baixa, sem olhar nos olhos dos advogados, o voto do senhor Alexandre de Moraes, ora, o voto da senhora Carmen Lúcia. Meu Deus do céu, em que país nós estamos vivendo? Onde é que houve um golpe? O golpe, a tentativa de golpe, está na internet faz muito tempo. Gente, eles citaram todos os textos da Constituição que trata de uma questão de sítio ou de uma GLO, que você precisa, na verdade, reunir os conselhos da República. Depois de aprovado ali, você tem que mandar para a Câmara dos Deputados, para que o Congresso possa aprovar. E depois da aprovação do Congresso, vem a ação do presidente. E precisa ter os militares. Quero dizer uma coisa, que na transição, o senhor José Múcio, hoje ministro, eu gostaria que ele tivesse coragem de se pronunciar agora. Ele se pronunciou antes. Ele foi procurar o presidente Jair Bolsonaro para ajudá-lo na transição e pediu uma orientação. Porque Múcio certamente não é do ramo. Múcio estava no TCU e é um daqueles que votaram pela pedalada da Dilma e se tornou ministro das relações, da defesa do Brasil. E os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, eles foram nomeados por Jair Bolsonaro a pedido do Lula. Meu Deus do céu, se Jair Bolsonaro quisesse dar um golpe, Jair Bolsonaro, ainda presidente, ia nomear comandantes de forças pedido pelo Lula. Claro que não. Jair Bolsonaro não estava aqui, estava nos Estados Unidos. Olha, não tinha uma força, não tinha fuzil, não tinha uma força bélica apoiando esse golpe. Certamente os parceiros do Brasil, Estados Unidos, Israel, né, estariam dentro desse golpe. Não existe nada disso. Tinha um cara vendendo algodão doce no meio do povo no dia do golpe. Pelo amor de Deus, o que encontraram? Um estilingue e algumas bolas de gude. O ridículo do voto do Flávio Dino, dizer que todo policial usa arma. Então, por via de consequência, o povo estava armado. Olha que insanidade. Porque o policial usa arma. Olha que insanidade. Por via de consequência, o povo estava armado. Nós somos obrigados a ouvir isso. Argumentos fajutos, nada de Constituição, nada de jurídico, nada de ordenamento. Olha,
Nós queremos e estamos pedindo a anistia do dia 8. Um homem que é capaz de fazer um voto e é seguido pelos seus pares para condenar 14 anos uma mulher, uma mãe de família, com quem eu estive diversas vezes na colmeia, porque fui o parlamentar que mais visitou, que mais esteve com elas, porque ele barrou todas as autoridades de fazer visita a essas mulheres e aos homens que estavam na Papuda. E a Débora, inclusive estou vestido com uma camisa aqui muito sugestiva, a Déborocracia do batom. A Débora eternizou a frase do Barroso. Essa frase não é da Débora, é do presidente da Suprema Corte. A Débora está sendo chamada de terrorista no lugar de César e Batiste. Eu quero até chamar a sua audiência, que está nos vendo, nos ouvindo, e chamar você também, para dizer a vocês todos que todas as vezes que vocês forem falar na Débora, que foi tratada como terrorista, que vocês se lembrem e falem para as pessoas. Não, eles estão tentando comparar a Débora com César e Batiste. Você não sabia quem é César e Batiste? Eu vou te dizer. É um terrorista que queimou crianças vivas dentro de casa com a família. Um terrorista manchado de cima e embaixo de sangue e que está preso de prisão perpétua na Itália. Sabe quem era o advogado dele? O presidente da corte, que chamou a gente de mané. Perdeu o mané. O homem da frase do batom é o senhor Barroso. Ele defendeu quem? César e Batiste, um terrorista que ele acreditava tanto que convenceu a Suprema Corte. Não sei se convenceu ou se a Suprema Corte tinha suas conveniências, né? E Barroso já tinha um passarinho cantado no seu ouvido de que ele seria ministro. E ele tornou esse homem inocente. A Suprema Corte formou maioria para tornar César e Batiste um homem inocente. E Lula não o deportou, mas deu a ele a graça. Ele recebeu a graça que Jair Bolsonaro deu para Daniel Silveira e eles desfizeram o que é constitucional e é de competência do presidente da República. A graça a Daniel Silveira que está apodrecendo na cadeia, sem um mínimo de misericórdia. Então, o que nós estamos vendo, o que está diante dos nossos olhos, é um crime tão bárbaro, é um golpe tão baixo contra a nação brasileira. Senador. O verdadeiro golpe é esse, a violação da Constituição, o esquecimento, o sepultamento da Constituição, dos direitos, do juízo natural. E hoje se condena por possível variante, possibilidades, não falta alguma, hipótese, hipoteticamente. Esses são os termos jurídicos. No Brasil, hoje, uma vergonha. Nós estamos envergonhados, mas essa tristeza não pode nos abater. Senador, do ponto de vista da sociedade, do que nós assistimos também ao longo da última terça-feira em especial, o que representou para o senhor a prisão, mesmo que ali temporária e momentânea, do doutor Sebastião Coelho, do ponto de vista da sociedade? Porque para nós, mais um tapa na cara de quem é sério. Eu queria ouvi-lo sobre a prisão naquele momento do doutor Sebastião Coelho. Senador. É a violência contra o Estado Democrático de Direito. Violação de direitos, um advogado. Então nós não temos a quem recorrer mais senão a Deus. De forma imediata, a OAB teria que correr e ir lá e se posicionar publicamente contra esse arbítrio, essa violência cometida por um magistrado. E ele está ali, não hoje como advogado, mas já foi juiz, foi desembargador. Agora nós estamos com a Corte do Brasil cheia de advogados que só souberam peticionar, não tem cabeça de juiz, mas são ideológicos. Então, a ideologia pediu a prisão, do nada, do doutor Sebastião. A ideologia e o tiranismo e a tara do poderio pediu a prisão dele, como pediu a prisão do cidadão que falou: que vergonha, hein, ministro?
ou de alguém que estava falando de Alexandre no restaurante, chegou no ouvido dele, por algum dos seus seguranças, e mandou prender e abrir um inquérito. Lá em Roma, já está mais que provado que foi ele que empurrou, que bateu. Quando fala bateram no filho do ministro, a gente fica pensando que é uma criancinha. Não, é um marmanjo. Então, é a violência do arbítrio. Eles podem tudo. O que fica para nós, para os alunos de direito, Pitoli, quem está estudando direito agora, será que está empolgado? Será que está animado? Mas vocês estão estudando o quê? Para aplicar o quê e aonde? Vocês estão estudando nos livros de Alexandre de Moraes? Nos livros dos outros da corte, que já viveram também de vender livro, e eles vivem de cobrar palestras, para falar sobre o quê agora? De como se destrói uma Constituição, como se destrói valores, como se humilha uma OAB, como se humilha um advogado, como se humilha um cidadão de bem, que não deveria ser julgado nem na primeira instância, que é o caso da Débora, porque Débora não tem crime nem para a primeira instância, já está presa há 2 anos, não podia passar de 81 dias, mas já está há 2 anos sem saber o porquê e tomou uma condenação de mais 14. Ora, na Lava Jato, era a crítica deles em cima do Moro, que Moro segurava as pessoas presas para que elas pudessem delatar. Criticavam a Lava Jato. Hoje as prisões, elas são ad eterno. E ele mente quando diz que os advogados têm acesso aos autos. Então, essa é a síntese em cima do doutor Sebastião ontem, mostrou o descaso, o escárnio que ele faz, que eles tratam os advogados no Brasil. Agora, nós temos nesse homem uma figura a ser copiada. Não exemplo. Minha mãe dizia que os maus servem de exemplo, os bons servem para ser copiados. Aqueles que servem de exemplo estão na Suprema Corte. Mas aqueles que servem para ser copiados é feito o doutor Sebastião, que tem fibra, não se acovarda, é um homem despreendido, sem medo, lutando pelo seu país. Então eu imagino que nesse momento, o que nós estamos sentindo, a gente já sabia tudo que ia acontecer. Esse script estava pronto, essa narrativa estava pronta. Jair, é como Jair Bolsonaro, eu disse, né? É um homem saudável, mas a narrativa dele diz que ele está doente, que ele precisa ficar na UTI, que ele está no final, que ele é um doente terminal, não é politicamente. Eles querem tirar do jogo o maior líder político desse país, Jair Messias Bolsonaro. Eles não têm como contestar o comportamento e as ações de Jair Bolsonaro ao longo do seu governo, dentro de uma pandemia, enfrentando guerra no mundo, como ele se comportou com os brasileiros, a única vez na história em que prefeitura fechou no azul, que governos fecharam no azul, sabe? O povo hoje, tem gente falando que está com saudade de pandemia, porque na pandemia eles comiam. Depois de Jair Bolsonaro, despencou a nossa economia. As pessoas hoje não têm como comer. Nós somos os maiores produtores de proteína do mundo, está faltando ovo. E o presidente quer saber quem é o pilantra. Será que ele está querendo saber mesmo quem é o pilantra? Que subiu o preço do ovo, que ele disse que a galinha, ele nunca viu galinha pedir aumento. Será que ele nunca viu galinha pedir aumento? Será que ele nunca viu galinha pedir poder? Será? Será? O povo não pode mais beber café no Brasil. Quer dizer, a classe média virou pobre. E o pobre já virou miserável. E esse governo do amor, que também faz parte desse consórcio do Supremo Tribunal Federal. Tudo é decidido junto. É um coluio. É um coluio. Então, o que nós assistimos esses 2 dias, 3 dias seguidos, assim, foi uma cena dantesca. Não posso falar que é uma ficção, porque eles não têm o status e o tamanho de Steve Spielberg, mas são canastrões interpretando narrativas do que achamos possivelmente, hipoteticamente, absolutamente ridículo o que nós estamos vivendo. Senador, está aqui comigo o Eduardo Borgo, e o Borgo tem uma questão para o senhor. Pois não, Magno Mal está na tua escuta. Borgo. Senador, bom dia, um prazer falar com o senhor. Senador, eu assisti a sabatina
do Gonê e do Dino, o senhor teve um posicionamento muito firme, muito louvável o seu posicionamento, mas os demais colegas ali, pelo menos a maioria, eu não vi nessa mesma linha, e tanto o Gonê quanto o Dino foram aprovados na sabatina e no parlamento. O Gonê, todos nós sabíamos que ele era sócio do Gilmar Mendes, que ele já tinha dado, né, o parecer pela inelegibilidade do presidente Bolsonaro, o seu posicionamento a respeito da liberdade de expressão, que ele entendia que deveria flexibilizar. Mesmo assim, ele passou o Dino também por causa da maioria, que é o sistema democrático. A minha pergunta consiste no fato, teve uma matéria aqui do Metrópolis, do Igor Gadelha, dizendo que o Planalto aposta que pressão do STF em Kassab surtirá efeito. Como advogado e criminalista, eu entendo que o STF, quando faz pressão em algum parlamentar para ter algum resultado, isso é crime, isso é extorsão. Para mim é muito claro, é um crime que está sendo tratado aqui e levado de uma forma assim por várias pessoas, de uma forma normal. A minha pergunta é anistia. Ela sendo aprovada na Câmara dos Deputados, os senadores, o parlamento, no caso a Casa Alta, teria autonomia e isenção para aprovar também? Ou essa pressão do STF surtiria efeito para não aprovar? Como é que está a Casa, como é que está o Senado em relação à anistia? Olha, a gente tem muita gente arrependida dos votos que deram, né? Eles não publicizam, eles não têm coragem de falar isso publicamente, mas comentam do voto errado que deram, dando um voto de confiança a quem não merecia confiança, e isso eles sabiam, né? Porque, assim, quem que não sabia que Dino é leninista? Quem que não sabia o comportamento de Flávio Dino? Chamou para si Bolsonaro como um inimigo e tudo deles é tratado no pessoal com Jair Bolsonaro. Um indivíduo que foi governador 4 anos, o mais baixo DH do planeta, né? É o estado dele. Bem, quem não sabia da história do Dino? Todos sabiam. Ele estava vindo do Ministério da Justiça, já cometendo barbaridades. Eles votaram porque quiseram. Agora, muitos votam porque estão enrolados por lá. E tem conta para pagar. E eles cobram a conta. Agora, o sujeito que vem para cá e se torna um estelionato jurídico, e eles todos, eu sabatinei todos ali, naquela turma, eles são estelionato jurídico. Um estelionato jurídico. Então, quem é um estelionatário jurídico, é claro, que vai fazer pressão em qualquer pessoa, que vai extorquir qualquer pessoa. Aí você tocou no caso do Kassab. Bom, eu não morro de amor pelo Kassab, não escondo isso, não sou amigo de Kassab, não tenho relacionamento com Kassab. Mas se fosse na condição dele, qualquer uma outra pessoa de qualquer um outro partido, eu defenderia. Uma coisa que já estava pacificada, que já tinha ido para outra instância, quando eles acabaram com a Lava Jato, dizendo que a Lava Jato não prestava, que tudo que foi feito na Lava Jato foi errado, para atacar o Moro. O negócio era atacar o Moro, porque eles sabem que todo mundo que esteve na Lava Jato era criminoso. Todo mundo delatou, que fizeram acordo de leniência, devolveram o dinheiro, devolveram milhões, olha, está aqui, ó, o dinheiro está todo aqui, foi roubado mesmo, tiramos daqui, botamos para aqui e tal, e fomos descobertos, é verdade. Eles disseram que tudo não existe, era uma obra de ficção, mandou destruir as provas e todo mundo está inocente, fazendo live até, todo mundo está inocente, os irmãos da JBS estão aí já dentro do governo, os maiores, né, produtores de proteína do mundo, então o Lula podia pedir uma ajudazinha para eles para poder baixar o preço da carne aqui. Aí, para fazer pressão no Kassab, ele ameaça trazer o processo do Kassab, que é da Lava Jato, para dentro. Ora, como, cara pálida? Se a Lava Jato acabou, vocês não acabaram com a Lava Jato? Ora, Moro não era tão ruim, fez tudo errado? Como é que você vai evocar agora uma coisa que foi feita pelo Moro e pelo Dallagnol? E pelos procuradores? Se isso já nem existe mais. Assim, é difícil de entender uma coisa como essa, numa maneira de fazer pressão ao Kassab, para que Kassab, então, recolha, chame os seus companheiros de partido e diga, olha, não votem não, na anistia não, deixa a Débora morrer na cadeia.
Não vote na anistia, nós estamos falando no nome da Débora, mas tem Maria, tem Joana, tem Penha, tem Márcia, tem Dona Helena, sabe? Tem N outras que vão tomar 17 anos, vão tomar 14 anos. Mas isso aqui é emblemático por causa do batom. Mas vocês não acabaram com a Lava Jato, Alexandre de Moraes? O Moro não estava errado, Alexandre de Moraes? CNJ, vocês não puniram o Dallagnol? Aliás, vocês não foram eleitos e o CNJ não foi criado para isso, viu? Eu estou falando aqui que eu era senador e ajudei a criar o CNJ, eu estava no mandato. Vocês viraram outro poder. Vocês são os assessores para o mal do Supremo Tribunal Federal. Então, sim, eu não tenho nenhum relacionamento com o Kassab, mas eu acho absurdo dos absurdos e acho que todo homem de bem que tem voz, que tem coragem e que tem que verbalizar, tem que botar isso que você me perguntou em cima da mesa. Isso não existe. Bora, se Kassab cometeu todos esses crimes que a Lava Jato levantou, mas eles mesmos, no Supremo, que já perdoou todo mundo, inclusive a OEA já espalhou para o mundo o que o mundo já sabia sobre o Toffoli, que agora o último que ele perdoou foi o Palocci e o PGR para poder passar um mel na boca dos brasileiros, mas ninguém é besta, viu, senhor Gunê? Ninguém é otário, não, viu, senhor Gunê? Ele está contestando a decisão do Toffoli, tudo combinado, né? Ele que essa semana mandou extinguir a perseguição de passaporte vacinal de Jair Bolsonaro. Vocês sabem que isso é tudo falso, que Jair Bolsonaro nunca se vacinou, mas por causa de vacina, ter reunido com os embaixadores e por causa de ter falado mal da urna, que eu continuo falando, igual o senhor Flávio Dino falava, igual o senhor Lupe falava, eu continuo falando, né? Como todos falaram, eu continuo falando. Não é, no mínimo, decente, senhor Alexandre de Moraes, o senhor fazer essa pressão em cima de Kassab, em cima de uma Lava Jato que vocês satanizaram, destruíram para soltar bandido. Senador, e a importância do povo na rua dia 6 de abril e em outras manifestações? Entendo que é um momento fundamental dessa união, não é? Eu acho que é. Eu acho que 6 de abril será o dia das Déboras. Né? Eu fico imaginando quanta mulher cabeleireira nesse país que a sua arma de trabalho é um batom, né? Ou um esmalte, e eu dificilmente vejo uma mulher que não usa batom. Normalmente é onde há uma confissão de fé, onde se adota como doutrina não usar maquiagem, não usar nada, mas assim, 99% das mulheres do mundo usam batom. E virou uma arma letal. Batom virou uma arma letal, não é? Porque foi um batom que eternizou a sandice. Por que não dizer a canalice do presidente da Suprema Corte do Brasil? Eu falo Suprema Corte até rindo, né? Porque não há que considerar nada disso para quem não respeita a Constituição e se acha donos do Brasil. Muito mais para o mal, porque nunca fizeram bem a ninguém. Dia 6 será de arrebentar. Dia 6 vai lotar, Paulista. Eu clamo vocês, sabe, em nome das 2 crianças da Débora, em nome das 3 órfãos de Clesão, eu conclamo vocês, em nome daqueles que estão em casa com tornozeleira. Lá no meu estado tem pessoas com tornozeleira ainda. Pastor Fabiano, hoje, que é um vereador, está com tornozeleira. Um jornalista lá do meu estado, de Cachoeiro do Itapemirim, onde eu comecei a minha história como vereador, o jornalista Jacques Rangel, de tornozeleira. Nós temos um outro vereador lá, Armandinho, de tornozeleira, e outros cidadãos e cidadãs no meu estado, imagine no país inteiro, que ainda estão amarrados, estão presos a normas, cumprir normas dadas pelo senhor Alexandre de Moraes, acima do razoável, para essas pessoas que não cometeram qualquer crime, nem crime de lesa pátria, nem qualquer crime que pudesse tomar qualquer tipo de pena. Os vândalos, tudo bem. Aí eu pergunto ao senhor Alexandre de Moraes, o Lula disse, alguém abriu as portas do palácio. Alguém abriu as portas do palácio. Tinha alguém lá dentro que abriu e deixou o pessoal entrar. Não, realmente, Lula, alguém abriu. E não foi o pessoal da direita, os patriotas que entraram, não. Aqueles que entraram lá, que estavam com o G. Dias, vamos lembrar, aqueles que estavam lá com o G. Dias, eu não encontrei nenhum deles, Pitoli, nem na Papuda, os homens,
E nem aquelas mulheres que lá estão de mochila nas costas, de boné, eu procurei com uma agulha no palheiro, dentro da colmeia. Elas não estavam lá. E as mulheres todas diziam, olha, eu estava em tal lugar, eu estava em tal lugar. Eles, na hora que começaram a jogar as bombas de helicóptero, eu corri e entrei no palácio. Mas eu não fiz nada. Eu só corri e entrei lá, porque já estava tudo quebrado, né? E a gente viu as cenas que o fotógrafo, o jornalista da Reuters fez com as pessoas fazendo encenação. Eles foram lá encenar, porque eles estavam fazendo, era um documentário, não é? Então, o golpe quem está dando é o Supremo Tribunal Federal. O golpe foi dado pelo senhor Flávio Dino e pela raça do Lula e pelo próprio Lula, que foi para o interior de São Paulo para poder ver um bueiro de uma chuva que tinha acontecido dia antes, assim, muitos dias antes, que nada tinha a ver com nada, para sair fora daqui de Brasília. O golpe está sendo dado nesse julgamento nefasto de Jair Bolsonaro. Mentiras, narrativas, possivelmente variantes, nada de verdade, nada de contundente, nada de provas. Esse é o golpe verdadeiro que nós temos que começar a verbalizar. Golpistas são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Golpista é o senhor Gonet e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Dia 6, todos conclamados aí, vamos lá, pelos nossos valores, pela fé, pela vida, por esses inocentes do dia 8. Vamos lá, pelas Déboras, em memória do Clesão, que morreu nas vísceras do Estado, e esse sangue do Clesão está na mão de todos eles. Senador, mais uma vez, obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Vou falar com Maguinha para a gente também combinar uma outra conversa, para ela, desse posicionamento ter feito nas redes, para que ela faça aqui também na Ouro Verde, que vai ser uma honra poder ouvi-la novamente. Senador. Muito obrigado, querido. Obrigado a vocês, um bom final de semana. Até São Paulo, estaremos juntos. Obrigado, senador.